O Willian é o responsável por ontem. Passar pano. Não tem nada disso. Eu não passei pano. Eu tô apontando o responsável que tem que ser. É o Willian. O Willian é o responsável. Mas pelo menos. Você tá querendo colocar todo o mundo Willian no mesmo pra ele balaio. é responsável. É sim. Mas o Kaique não é. O Kaique não é, é o Willian. É o Willian que é responsável. O de ontem então, foi o Willian. Ele, tá na conta do Willian. Sabe porque pra ele é o responsável. O Cruzeiro só empatou ontem por causa do Willian. E foi por causa do Willian, sim. O Willian é o responsável. Isso aí é um argumento rasinho assim, ó. Não rasinho, é raso. assim, ó. Nada disso. Não, a culpa é do Willian. Peraí, a culpa é do Willian. Fala, nação cabulosa. Sejam bem-vindos ao Radar da Raposa, o programa que separa os melhores momentos dos melhores programas de esporte da TV Mineira. Uai, então bora ver o que a mídia repercutiu hoje sobre o nosso cabuloso Cruzeiro, porque ontem no Mineirão o Cruzeiro ficou no empate com o Corinthians em 1-1. E lá no Gigante da Pampulha estava Carlo Ancelotti às vésperas da convocação para a Copa do Mundo, hein? Será que ele gostou do que viu? O abraço e o carinho entre Tite e Dorival Júnior. Dois técnicos que já estiveram na seleção brasileira e que se enfrentaram sob os olhares do atual comandante. Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, que está no Mineirão presente para acompanhar o duelo. Quem o Ancelotti veio observar aqui hoje? É o Gerson, o Matheus Pereira e Caio Jorge. Aos 8 minutos, Matheus Pereira foi logo dando cartão de visitas para ele. O camisa 10 do Cruzeiro estufa a rede do Timão em Belo Horizonte. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Corinthians. E essa olhadinha, hein? Será que o Matheus estava procurando o Ancelotti na arquibancada? Tomara que ele esteja vendo o Matheus Pereira e principalmente experimentando o tropeiro de Minas. Pois é, você acha que ele provou? Tomara que ele tenha provado, que aí ele vai aprovar e vai vir mais vezes. Ele já provou ali, está impressionado com a culinária mineira, que nós já havíamos preparado ele, que realmente é fantástica. Ele também viu de camarote o Caio Jorge abraçar o Matheus Pereira e se abaixar para lustrar a chuteira do camisa 10. Foi logo depois de receber este passe e mandar a bola para a rede. Mas o atacante estava em posição irregular. E aí o impedimento confirmado, segue 1 para o Cruzeiro, 0 para o Corinthians. Você acha que o time tá dando um sangue a mais aí porque sabe que o Ancelotti tá assistindo? Ah, com certeza. Quando o chefe tá olhando é outra coisa. Só que o segundo tempo também foi outra coisa. E piorou pro lado do Cruzeiro depois que o time ficou com um homem a menos. Segundo cartão amarelo, está expulso o Willian. O lateral foi expulso aos 34 minutos. Aos 36... João Pedro empata o jogo para o Timão. Com só 2 pontos em 4 jogos e sem vencer no Brasileiro, o Cruzeiro segue na zona de rebaixamento. Vaias no Mineirão, Tite saindo com cara de poucos amigos. O time começou até bem, segundo tempo caiu muito e as mexidas dele, infelizmente, não deu certo. Adeus Tite, dá pra ler aí nos lábios do torcedor cruzeirense. É adeus Tite mesmo, isso aí não dá não, acabou. É normal o torcedor ficar frustrado com o empate, quer uma vitória e infelizmente às vezes a cobrança vai em cima do treinador, mas a cobrança ela tem que vir em cima de nós, a gente tem que se cobrar, a gente tem que botar a mão na consciência e finalizar as jogadas que a gente cria para que não aconteçam essas situações que infelizmente elas acontecem. Resultado ruim, vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro segue sem vitórias em 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. O Cruzeiro aqui na 18ª colocação, apenas 2 pontos conquistados. O Cruzeiro segue afundado aqui na zona de rebaixamento e o Tite muito pressionado. Ontem ele falou sobre as vaias e sobre o próximo desafio, que é tentar uma vaga na final do Campeonato Mineiro. É um desafio de maturidade de uma equipe que tem que saber respeitar, por exemplo, a manifestação do torcedor, mas também ele saber que a gente está numa semifinal com uma vantagem e que a gente pode ali na frente estar decidindo um título importante. Então nós temos toda uma consciência dessa trajetória também. E ontem no Mineirão, o Cruzeiro promoveu uma ação para arrecadar roupas e alimentos perecíveis para as vítimas das fortes chuvas na região da Zona da Mata Mineira. Além disso, antes do jogo, teve um minuto de silêncio e uma mensagem de solidariedade às vítimas
que foi exibida na tela do estádio. Atlético e América também anunciaram que vão promover uma campanha de arrecadação no jogo da semifinal do Campeonato Mineiro no próximo domingo no Independência. E também teve uma ação contra o racismo dos jogadores do Corinthians ontem no Mineirão. Na camisa dos jogadores tinha a mensagem: racismo é crime, denuncie. A ação de apoio ao goleiro Hugo Souza, vítima de insultos racistas na partida contra a Portuguesa no fim de semana pelo Campeonato Paulista. A pressão em cima do seu Adenor tá grande. Primeira coisa que tem que ter é o respeito ao torcedor. E a minha vida toda eu tive e vou continuar tendo. Ele respeita, porque eu sei o quanto ele ama o Cruzeiro, o quanto de carinho ele tem, o quanto de ele vai para casa e que fica com uma situação melhor, tendo o seu clube vencer. Eu sei disso. Pois é, Bebel. Merecidas vaias, merecidas manifestações. Acredito que essa responsabilidade ela é maior da direção do clube, quando teve tempo suficiente para trazer um treinador e fez a escolha errada. Então, eu acho que a culpa maior é da diretoria. Em algum momento, e isso a gente tem que persistir, ter esse discernimento, que o desempenho e o resultado vão bater no Campeonato Brasileiro. Com certeza está muito fechado com o nosso treinador. Já falamos isso e demonstramos isso todo o nosso elenco. Aceitável um time como o Cruzeiro não conseguir manter o seu ritmo de jogo, sabe, durante 90 minutos. Principalmente contra um Corinthians que veio alternativo. Veio com o elenco alternativo. Depois, quando viu que tinha a possibilidade de até sair daqui com uma vitória, se quisesse, e aí começou a colocar os titulares. O lance do escanteio, que é originado principalmente porque o senhor William não consegue acertar um passe de 1 metro, de 2 metros, por exemplo. Algo que um garoto na escolinha de futebol consegue fazer, o senhor William não consegue fazer. E isso cava um pênalti no primeiro tempo e logo em seguida faz aquela falta, por causa de um erro de passe dele. E ali naquela condição realmente, Caio Jorge estava um pouco à frente, não há o que se discutir sobre isso. Mas o que a gente percebe no time do Cruzeiro, olha isso, gente, é o passe que eu tô falando. O cara não me acerta um passe de 1 ou 2 metros e depois faz a falta. Já tinha um cartão amarelo por ter cavado um pênalti no primeiro tempo. E, gente, vamos lá. Nos dias de hoje, com o VAR, você cavar um pênalti é você falar assim, me dá um cartão amarelo aí, juizão, que eu tô querendo um cartão amarelo, sabe? Você cavar um pênalti da forma que foi. Eu sei que na arquibancada eu estava lá ontem, naquele momento eu também gritei, é pênalti, depois vim em casa e falei, não, realmente foi cavado, e aí o juiz, realmente o William mereceu o cartão amarelo. E aí o cara não me acerta um passe de 1 metro ou 2 metros, volta a bola pro Cássio, ou isola essa bola pra frente, faz o básico do futebol, você simplesmente entregou a bola pro Corinthians. E em seguida acontece o gol de empate do time do Corinthians. E na responsabilidade do seu Adenor, é que você não entende a característica do time do Cruzeiro, coisa que o Jardim, e sou viúva assumido do Jardim, coisa que o Jardim fez o ano passado, mapeou jogador por jogador, entendeu a característica e colocou o time para jogar do jeito que ele achava o ideal. O jeito que ele achava o ideal, ele colocou para jogar e deu certo. Entregou o resultado, entregou o futebol. Não veio o título, mas entregou o futebol pro torcedor cruzeirense. Agora, a diretoria do Cruzeiro, quando vai para a coletiva, demonstrando apoio ao treinador, que fez 2 pontos em 12 disputados no Campeonato Brasileiro, aí eu fico muito preocupado. Chega com mais informações dessa partida celeste. Eu acho que o Cruzeiro hoje, ele jogou bem, merecia a vitória. E aquela máxima do futebol, quem não faz, toma. Justamente, o time tem caído de rendimento nesse segundo tempo, parece que esse fator físico tem feito a diferença. Para exemplificar então isso que esses 2 torcedores disseram. Cruzeiro no primeiro tempo, gol anulado, esse do Caio Jorge por impedimento. E o belo gol do camisa 10. Cruzeiro no segundo tempo, nenhuma defesa do Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Na segunda etapa ainda teve esse lance. Em 2 minutos,
tudo mudou para o time celeste. A equipe saiu de uma vitória para essa expulsão do William. E logo depois, o gol alvinegro, com João Pedro Choca de cabeça. Não dá para entender, uma expulsão juvenil, né? E aí acaba acarretando no que poderia ser uma vitória para um empate bem amargo. Tiveram faltas táticas do Carrijo, e foi o que eu reclamei. 2 ou 3 jogadas que ele era passivo de cartão. E o quarto lado disse para mim, ele disse, o corte está muito alto, a gente não vai tomar e dar cartão para qualquer situação. E aí uma falta também tática, do mesmo viés, ela deu para o William. Tanto é que acontece a falta e eu pensei, e ele estava deixando contato, eu digo, me surpreendeu quando teve a expulsão. E aí tomou o gol logo em seguida. Nem a presença do Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira no Mineirão, animou o Cruzeiro. O único que teve uma chance assim no segundo tempo foi o Kaique, mas ele chutou para fora. O resultado mantém o Cruzeiro no mesmo ritmo. Vence no estadual e tropeça na Série A. Agora, em 4 jogos na elite do futebol brasileiro, só 2 pontos. E ainda na zona do rebaixamento. É um sentimento muito frustrante, né, de tristeza. É o sentimento que nós temos, porque acho que criamos bastante hoje para poder sair com um resultado diferente. Infelizmente não conseguimos, fica um sentimento de tristeza, mas confiança no trabalho também ao mesmo tempo, porque é uma questão de detalhe, é uma questão de detalhe. No último terço ali, a gente finalizar as jogadas e sair com um resultado melhor. Insatisfeito pelo resultado, o desempenho, sim, faltando efetividade. Talvez nessas frases eu resumo o que foi o jogo. Vamos dar os lances, já vamos rodar os lances aí, Hugão, porque isso já vai comentando. Vamos lá, seu Adenor, você vai me desculpar, viu, mas veja bem, a gente encaixota o time do Corinthians, um time do Corinthians alternativo. É isso que me deixa mais preocupado ainda, porque não era a equipe principal do Corinthians. Era um time que veio aqui para poder buscar o que tinha de melhor. Eu entrei nas redes sociais, por exemplo, dos torcedores do Corinthians, e os torcedores estavam assim, se a gente voltar de lá com um 3-0 na cachola é lucro. E do nada eles começaram a perceber que eles poderiam ter, era um resultado muito positivo contra o Cruzeiro aqui. Então, esse empate eu considero como derrota, porque de 12 pontos, você conquistar apenas 12 numa competição importantíssima como é a competição do Campeonato Brasileiro é inadmissível. Aí não há o que discutir, Caio Jorge realmente estava um pouco à frente, comemorei muito esse gol, mas foi muito bem marcado nesse sentido. Mas essa jogada é a jogada que me tira do sério, cara. Um lateral direito, profissional, sabendo que já tem um cartão amarelo, dá um passe medíocre, e aí faz essa falta aí, e é óbvio que ia receber o segundo cartão amarelo. É óbvio que ia receber. E não adianta o senhor Adenor vir e falar assim, olha, engraçado porque teve uma jogada assim, um contato assim, uma situação assim, e tal, e etc, e tentar, talvez, mascarar um pouco do que foi o segundo tempo do Cruzeiro, por causa de uma condição de arbitragem. Vou falar zero de arbitragem, porque também eu não concordo muito com algumas coisas que ele fez durante a partida. Acho que não foi tão coerente em algumas situações. Mas não é ele o responsável pelo resultado que a gente saiu ontem do Mineirão. Não é ele. O responsável está no banco. É a comissão técnica do Cruzeiro, junto com o senhor William, que não soube administrar um cartão amarelo e de maneira irresponsável faz esse passe aí medíocre e depois de maneira irresponsável comete uma falta que leva o segundo cartão amarelo. Eu queria fazer um contraponto rapidinho. Mas também os caras também não podiam ter amassado. Parece que o Cruzeiro começou o jogo bem, eu vi o primeiro tempo, e podia ter matado o jogo. Aí a culpa é toda do Tite? Tô só fazendo um contraponto mesmo. Cara, sabe por que a culpa é do Tite? Porque o time do Cruzeiro a gente observa, e todo time tem uma característica. E o Tite ainda não conseguiu encontrar a característica ideal para jogar, pro time do Cruzeiro jogar. Então, ou seja, o Cruzeiro vai no primeiro tempo muito na vontade, e no segundo tempo ele sempre se sucumbe ao time adversário. E isso é inadmissível e isso é sim responsabilidade do treinador. Um jogo sob os olhares de quem tem o Hexa como missão. Um jogo que começou com um protesto do Timão, cobrindo a boca com a camisa, desta vez para reforçar que racismo é crime.
Bola rolando e William, que foi convocado pela seleção do Dorival lá em 2024, foi o primeiro a chegar na área, mas acabou amarelado por simulação. Matheus Pereira, que está no radar do Ancelotti, não demorou muito para mostrar o seu serviço. Marcou um belo gol, mas será que agradou o Dom Carlo? Mas tem que perguntar pra ele. No chute do Romero, Hugo mostrou porque também briga por uma vaga na Copa. Já o Caio Jorge estava tendo uma noite difícil. Ele só precisava de uma brecha. MP10 encontrou o KJ na área para ampliar. Um gol anulado por impedimento. No segundo tempo, o Cruzeiro continuava tendo as melhores chances, sem colocar a bola na rede. Também no radar da seleção, Kaique, da entrada da área, não teve sucesso. A história mudou depois da pausa para a hidratação. Com Memphis e Garro saindo do banco, o momento virou. E virou ainda mais, quando o William tomou o segundo amarelo. O quarto árbitro para mim, se o corte está muito alto, a gente não vai dar cartão para qualquer situação. E aí uma falta também tática, do mesmo viés, ela deu para o William. O primeiro cruzamento parou na defesa. O segundo, de escanteio, parou nas redes, com a cabeçada de João Pedro Choca. No fim de janeiro, o zagueiro foi emprestado ao Torino, da Itália, mas acabou reprovado nos exames médicos. Melhor para o Corinthians. Eu saí daqui do Brasil em condições de jogo, tanto que quando eu cheguei, já falei sobre isso. 2 dias depois eu estava em campo contra o Capivariano, joguei 90 minutos e estou no meu terceiro jogo já depois da volta. Então, creio que estou bem, isso que importa. No fim da partida, pela segunda vez, protestos da torcida celeste pedindo a saída do Tite. Acredito que nos nossos últimos jogos tivemos uma pequena evolução. Então essa nossa resposta que a gente dá, que a gente está fechado com o nosso treinador. Letal, o Corinthians mantém viva uma sequência invicta. São 3 vitórias e 2 empates. Já o Cruzeiro tem outro tipo de sequência para lidar. No Campeonato Brasileiro ainda não venceu nenhuma partida, com 2 empates e 2 derrotas. Resultados que colocam a Raposa no Z4 e também colocam muita pressão nas costas do técnico Tite. Respeito, porque eu sei o quanto ele ama o Cruzeiro, o quanto de carinho ele tem, o quanto de ele vai para casa e que fica com uma situação melhor, tendo o seu clube vencer. Eu sei disso. Eu tenho uma real dimensão disso. E eu tô brabo justamente por não poder proporcionar isso. O grande problema é o seguinte, o tempo está passando. E não dá para chegar, eu falei isso hoje na rádio, falei agora no Jogo Aberto, vou repetir aqui. Nós não estamos falando de evolução, isso não é carnaval, evolução, nota 10, não é isso, gente. Não tem jeito, sem resultado não há como manter trabalho. Sem resultado, não há possibilidade de ganho de confiança. Não há. Não adianta. Você pega, faz um primeiro tempo envolvendo o adversário, aí envolve, chega lá no final, o empate. O Corinthians, a gente fala muito desse negócio de peso de camisa, claro que no caso do Corinthians não é só peso de camisa, tem jogadores com qualidade ali e tal. Mas eu não posso admitir que o Cruzeiro que eu vi recentemente empate um jogo com o Corinthians aqui e que isso seja tratado por muitos como algo normal e aí muitos analisando só que o time evoluiu. Não é um campeonato de evolução, não é um campeonato de desempenho, é um campeonato de resultado. Se ficar nesse lesco-lesco aí de evoluiu, mas empatou com o misto do Corinthians, gente. Empatou com o misto do Corinthians. Vocês estão vendo o Corinthians jogar? Que jogo o Corinthians fez recentemente foi bom. Red Bull Bragantino em casa. Ali jogou bem, com o time titular. Aí vem ontem sem 8 titulares. Sem 7 titulares. Leva o empate daqui. Ah não, mas pensando bem, evoluiu. Ah, precisamos dar tempo. Gente, o tempo. O Palmeiras já está com 10 pontos com o São Paulo na ponta da tabela. O Cruzeiro tem 2 pontos. O Cruzeiro está na zona de rebaixamento. Só que nós não estamos falando de um clube que está passando por remontagem. Nós não estamos falando por um clube que está passando por uma reestruturação. Ah não, mas é um trabalho novo do treinador. Pois é, eu entendo. E por isso eu consigo dar um percentual, obviamente, considerável para o Tite. Não está conseguindo mobilizar o time. A organização dura até um certo momento do jogo. Há uma queda física no segundo tempo. Aí nós vamos todo mundo pegar os argumentos e transferir para o planejamento, de priorizar campeonato mineiro, etc e tal. Eu já falei na rádio lá, eu já não estou achando mais explicações não. Boa tarde, Valu. Boa tarde, HG. Boa tarde, Elton, Thiago, aqui nos acompanha. Ontem vimos mais uma vez o Cruzeiro do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro de 9 gols sofridos em 4 partidas. É muita coisa, né? Para um time que sofreu 31 gols em 38 rodadas, o Cruzeiro já chegou aí a 1/3 de gols sofridos nesse Campeonato Brasileiro. Fez o gol
criou situações, mas de maneira bem ponderada. Eu não acho que o Cruzeiro, em momento algum, amassou o Corinthians, fez o Hugo Souza trabalhar de uma maneira exaustiva. Teve um chute do Romero depois do gol do Matheus Pereira, ali sim o Hugo acabou trabalhando, e é um time que sempre dá um jeito, através de bolas que estão sob seu domínio, de criar situações para o adversário, mesmo quando esse adversário cria tão pouco ou quase nada, como foi o caso do Corinthians ontem, né? A expulsão do William, em um lance em que o William erra de fato o passe, poderia ter feito um outro tipo de jogada, um lançamento mais pela lateral direita. O Cássio poderia também ter colocado essa saída de bola no Vidalba, que está livre lá em cima, mas repito, né? O erro principal acaba sendo do William. O Cássio poderia ter tomado também uma outra opção. O Cruzeiro é um misto de más escolhas durante uma partida. Na finalização, o Kaique perdeu 2 oportunidades importantes dentro da área quando estava 1-0 ainda, e a verdade é que o time amarga mais um jogo sem conseguir vitória no Campeonato Brasileiro. Aliás, eu quero falar o seguinte: o Cruzeiro tem 6 vitórias na temporada, essas 6 vitórias no Campeonato Mineiro. Essas 6 vitórias do Cruzeiro não servem para nada. Para nada. Essas vitórias do Cruzeiro no Campeonato Mineiro não servem absolutamente para nada. Para um time que hoje está no Z4 e é preocupante para o torcedor do Cruzeiro. Ele olha para o campo. Claro, eu desde o primeiro momento, onde este momento do Cruzeiro, essa série do Cruzeiro ruim, ontem foi o 13º jogo. Repito, 6 vitórias no potente Campeonato Mineiro, com 5 derrotas e 2 empates. Mirassol, e ontem um empate com um time para lá de alternativo do Corinthians. Eu vejo neste momento uma diretoria parecendo assim, paralisada, talvez não crendo no que está acontecendo, mas sem tomar ações. O Tite, eu já disse após o jogo contra o Mirassol, a responsabilidade não é somente do Tite pelo momento. Este elenco tem muitas responsabilidades também. Situações de jogo como a de ontem, um time que está ganhando e que toma um gol e que por pouco não toma virada, aconteceram sistematicamente desde o ano de 2025. Sport, Santos, Ceará. É um time que conseguiu fazer o resultado na Copa do Brasil contra o Corinthians, mas não conseguiu segurar a classificação debaixo do braço. O Tite, eu não creio que o trabalho do Tite vai virar, eu não estou sendo oportunista. Quem pegar o programa após empate contra o Mirassol, sabe que eu falei exatamente isso que eu estou repetindo. Se passaram 3 jogos, cada jogo que passa e que o trabalho do Tite não acontece, em que pese não ser o único responsável, a carga de responsabilidade também da diretoria e de quem o mantém no cargo, Bruno Spindel, Pedro Júnior e Pedro Lourenço, vai aumentando também. Mas, torcedor do Cruzeiro, fique tranquilo, sabe por quê? O Cruzeiro tem um dos melhores elencos da América do Sul, de acordo com o Bruno Spindel, e que só ganha no Mineiro. E sábado, adivinha o que tem pro Cruzeiro? Campeonato Mineiro. Então é quase certeza de vitória. Boa tarde para todo mundo. O Valu chamou a atenção para essa questão do número de jogos que o Cruzeiro conseguiu de vitórias, né? As vitórias do Cruzeiro aconteceram dentro do Campeonato Mineiro. E quando a gente pega para times da Série A, o Cruzeiro fez 4 jogos dentro do Campeonato Brasileiro e um jogo contra o Atlético no Campeonato Mineiro. Desses 5 jogos, o Cruzeiro perdeu 3, empatou 2. O Cruzeiro tem 13% de aproveitamento. E quando a gente pensa o que a gente imaginava, isso eu jogo para mim, a nossa expectativa era muito alta para o que o Cruzeiro poderia desempenhar na temporada. Então por isso que a cobrança ela é feita de forma tão incisiva. O Cruzeiro é cobrado no 13º jogo, mas as cobranças já aconteciam no 8º jogo da temporada. As cobranças para esse Cruzeiro já eram altas. O Everton fez, na sua abertura, ele fez algumas colocações e uma delas era colocando, mas o time teve uma melhora. Cara, eu seria muito cruel, HG, se eu não tivesse visto uma melhora. A melhora existiu. Quando eu falo que o Cruzeiro fez o suficiente, ou nós falamos, ou qualquer pessoa fala que o Cruzeiro criou o suficiente para vencer o Corinthians, mostra que o Cruzeiro teve as possibilidades e teve o jogo quase que nas mãos para vencer o Corinthians. Eu acho que por causa de questões individuais, o Cruzeiro acabou entregando esses 2 pontos aí no Campeonato Brasileiro. Porque a melhoria, ela aconteceu. O primeiro tempo do Cruzeiro, ele criou oportunidades para vencer de mais que 1-0. No segundo tempo, eu chamo a atenção de 2 lances. O que o Gerson dá o passe pro Matheus e o Matheus dá uma tiradinha, a bola bonita, que ele dá uma batidinha de lado, a bola passa caprichosamente ao lado da trave. Poderia ser um dos gols do Cruzeiro. Uma jogada ensaiada pelo Cruzeiro, uma cobrança de falta, que a bola cai nos pés do Kaique. Eu até confirmei com o Valu se era o Kaique mesmo, mas a bola cai nos pés do Kaique. Se ele chega batendo de chapa de primeira, ele poderia ter feito o gol. Ele tenta uma dominada e perde a bola. E é claro que depois vem a bobagem cometida pelo William, que não tem como não apontar o dedo nessa, que o William cometeu uma grande bobagem e acabou prejudicando o Cruzeiro, quando o Cruzeiro fica com um homem a menos dentro de campo. Mas a questão do Cruzeiro, ela pode ser feita uma análise bem mais ampla
e porque muito pela nossa régua, o que a gente imaginava. E o Valu chamou atenção para um outro ponto. O Cruzeiro, segundo o Spindle, tem um dos melhores elencos do futebol continental. Cara, você pegando os 11 do Cruzeiro, eu até concordo que o Cruzeiro tem um grande time, mas o elenco do Cruzeiro ainda pede. E a minha preocupação é, o que vai ser o Cruzeiro em abril quando chegar a Copa Libertadores? Porque até agora são 4 rodadas de Campeonato Brasileiro. Até a parada para a Copa vão ser 18 rodadas de Campeonato Brasileiro. E agora o Cruzeiro divide as atenções com Brasileiro e Campeonato Mineiro. Depois as preocupações do Cruzeiro vão ser Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O sarrafo aumenta. Então, a exigência com esse elenco também vai aumentar. E aí a minha pergunta é, esse time do Cruzeiro, hoje, esse elenco que tem, suporta as cobranças de Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores? Suporta se organizar, na minha opinião. Suporta se organizar. O que é organizar? É o trabalho do Tite começar a ficar dentro dos padrões que nós nos acostumamos no ano passado. Mas nós vamos continuar, eu quero ouvir o Thiago desse jogo de ontem. Se você começar com aquela análise de que não... há uma pequena evolução, porque pelo menos, mas pensando bem, aí eu paro, eu vou embora. Deixa eu te falar, porque o Elton fez exatamente a mesma coisa. E você não parou e foi embora. Então talvez eu imagine que seu problema seja comigo. Mas aí o problema do pessoal é com você, então, não é com ele. Problema. Meu problema é com você. Não tem problema. Imagino que seu problema seja comigo. E não tem problema, cara. Você passou pano? Isso não é passar pano. Desculpa. Ele ainda falou que quem não vê evolução é maldoso. Ele usou a palavra cruel. Eu sou cruel, isso. Prazer, eu sou cruel. Aqui, ele falou, quem não vê a evolução é cruel. E daí? Beleza. E daí? Tranquilo. E daí? E o resultado final, irmão? Você acha que eu posso considerar como normal você criar contra o misto do Corinthians e isso ser suficiente para justificar o empate com o misto do Corinthians? Mas ninguém está justificando o empate. Beleza. Ele só disse que você é cruel. Ele falou você é cruel. Ele te chamou de cruel. Então tudo bem. Te chamou de cruel também. Vocês estão certos. O Kaique perdeu o gol. O Kaique perdeu o gol. Perdeu. O Matheus perdeu. Perdeu. O Caio Jorge perdeu. Perdeu. O Corinthians também perdeu? Por favor. Não, o Corinthians deu 2 E o resultado disso foi o quê? O Corinthians perdeu nada. Ficou 1-1. Nesse nível do Cruzeiro perdeu? Mas vamos lá. Não tô falando, tô comparando os níveis de criação. Muito mais volume. E aí no final do... Não amassou o Corinthians. E aí no final das contas o resultado foi quanto? No final das contas o resultado foi quanto? Então eu sou resultadista, Gadinho. Você não precisa me perguntar resultado, não. Não amassou mesmo. Tô perguntando pra você, mas metendo bola de não, você também. Então tudo bem com isso do Corinthians. Vocês estão normalizando isso, gente. Tá normalizando isso. O que nós estamos dizendo é que o Cruzeiro teve uma evolução. E no jogo de ontem eu não responsabilizo o Tite. Responsabilizo muito mais esses jogadores. Responsabilizo muito mais esse elenco. Que perde gol feito, cara. Pô, bicho, no segundo tempo tem bola na cara do gol. Mete aquela famosa tomada de decisão, vai. Não falei tomada de decisão, não. Aí os caras perdem gols feitos na cara do gol, bicho, empurra pra porcaria do gol e o cara joga lá na casa do caixa-prego. Então, assim, no jogo de ontem, eu responsabilizo muito mais os jogadores do que a comissão técnica. Eu acho que eles são mais responsáveis. O gol do Corinthians sai de um vacilo enorme numa cobrança, de novo em cobrança de escanteio, e o Cruzeiro tem um problema com cobrança de escanteio. Não, e outra coisa, o William tem que ser reserva desse Cruzeiro. É inadmissível, a expulsão prejudicou. Inadmissível que o William seja titular do Cruzeiro hoje. E não acho que só pela expulsão. O William tem colecionado partidas ruins pelo Cruzeiro. A de ontem não era uma partida ruim até a expulsão. O William fazia uma partida ok. Fazia uma partida ok. E aí, pela expulsão, ele colocou tudo por água abaixo. Mas hoje, pra mim, ele tem que ir pro banco de reservas. Eu lamento que o Cauã Moraes não tenha condições físicas hoje de assumir essa titularidade. Mas ele deveria ser o titular desse Cruzeiro. Já que ele não tem condições, que seja o Fagner. Mas o William, infelizmente, cara, ontem, pra mim, ele acabou com a esperança que o Cruzeiro tinha de ganhar a partida. E aqui, eu vou falar um negócio. Ontem, saindo do Mineirão, eu conversei com uma pessoa muito próxima ao jogador, e essa pessoa tava pé da vida também com o William. Eu não vou citar, não, mas ele provavelmente vai assistir a gente. Não vou citar, não. Ele provavelmente vai assistir a gente, vai reconhecer e vai mandar mensagem. Tô vendo aí, Thiagão. Mas a verdade é essa. Também tava pé da vida com o William. Porque, cara, não pode ser expulso da forma que ele foi. Ele foi cabaço, velho. Não pode ser cabaço desse tanto. Não pode ser juvenil desse tanto. Um cara experiente, com experiência de Europa, seleção brasileira. Um cara que tá no Cruzeiro há quanto tempo? Tá 3, 4 anos, é a 4ª temporada dele no Cruzeiro. Dá um vacilo desse. Thiago, quando a gente tá falando a respeito do Campeonato Brasileiro, você olha a tabela, hoje aquele Cruzeiro que a gente colocou como postulante ao título, um time que vai disputar o título do Campeonato Brasileiro, foi assim que a gente fez na nossa tier list, né? A gente fez aquela tier list e a gente colocou o Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro já tá a 8 pontos. 8 pontos, não é isso? Eu não sou muito bom em matemática. 8 pontos da liderança. 8 pontos dos líderes. Então o Cruzeiro vai ter que fazer um campeonato de recuperação e eu continuo batendo nessa tecla, HG, porque o Cruzeiro vai ter a volta à Libertadores, uma Libertadores pesada, uma Libertadores importante para o Cruzeiro, vai ter uma Copa do Brasil, então tudo isso vai se tornar em um curto espaço de tempo
um aperto também para esse elenco, para essa equipe que está disponível. Então é esse o time do Cruzeiro para 3 competições. Então por isso que eu falo da preocupação que eu tenho com o elenco do Cruzeiro. Como que esse elenco vai reagir ali na frente, quando aumentar a exigência das competições. Não, mas criou. O importante é que criou o suficiente para vencer os reservas do Corinthians. Não, velho. Se a gente debate com vocês, a gente traz argumento, você só vem com vontade, não. É a minha análise. Se vocês dois se você hoje, eu não tô falando com você. Não, se você, não, eu não tô falando com você. Então tá, então vou falar para todos. Se você hoje, o Elton ontem foi um que falou que o Cruzeiro era favoritaço contra o Corinthians. Favoritaço. Isso, e então hoje ele se contenta após um empate vexatório. Sim, você se contenta porque você está procurando elementos para falar. Mas o Cruzeiro teve oportunidades. Isso, você está justificando o empate falando que o Cruzeiro... Cara, mas tem um empate que aconteceu, a gente tem que analisar o empate. Isso, Elton, mas onde está... Aí eu pergunto, onde está o seu Cruzeiro favoritaço de ontem? De onde você tirou? Baseado em quê? No time que em 20 minutos criou 3 oportunidades para vencer o jogo. Mas o jogo não é de oportunidades. Tá certo. O jogo não é de oportunidades. Ano passado o Atlético comeu o Grêmio com angu, principalmente no primeiro tempo, lá em Porto Alegre, e perdeu o jogo. Não, o Cruzeiro tá no caminho certo. Aí ontem é a mesma coisa. Nós vamos falar daqui a pouco. Aí vocês vêm aqui com a mesma resenha. Ah, não, mas pelo menos evoluiu. Ai, vocês não notaram uma evolução? Ai, mas vocês não notaram uma evolução? Cara, mas olha só. Cruzeiro, evolução, nota 10. Segunda-feira ficou com você quando você falou sobre a evolução do jogo contra o Pouso Alegre. Aí agora não teve. Isso. Ei, peraí. É verdade. Peraí. O Elton tem razão. Vocês estão falando de Pouso Alegre o quê? Que você viu a evolução do jogo contra o Pouso Alegre. Peraí. Nós estamos falando de evolução. Você tá gaguejando por quê, irmão? Aí amanhã. Aí ontem contra os misto do Corinthians, vocês vão continuar falando de evolução? Você falou de evolução do Pouso Alegre. Eu estou me apegando ao que você está falando. Ao que você está falando do jogo de ontem. Mas não houve evolução do jogo de ontem. Você não responde, me responde então. O Valu meteu você numa sinuca. O Valu meteu você numa sinuca que você não consegue. Mas ele errou nem ontem. Rui Chapéu te ajudar. Você não consegue. Então beleza. Hoje ele está certo. Hoje ele está certo. Ah, muito bem. Porque se o cara vira e fala, o Cruzeiro é favoritaço, ele não pode chegar aqui no dia seguinte, depois do empate, e dizer assim, não, mas vocês não acham que criou, houve uma evolução? Ah, vai lamber sabão. Mas ontem ele estava errado. Vai lamber sabão. Mas, HG, eu quero te perguntar. Fala aí comigo, você pode me escutar? Ele não respondeu sobre a evolução da segunda-feira. Você não vai me responder? Eu quero te perguntar um negócio sobre o jogo de ontem. Não vou voltar na O que você quer perguntar? Pra você, houve evolução? Eu vi a mesma coisa. De que dia? Dos jogos anteriores aí contra o Coritiba. Mas não, peraí. Se você viu a evolução contra o Pouso Alegre... Mesma coisa. Se você viu superior ao Coritiba, perdeu. Não, mas não foi superior ao Corinthians no primeiro tempo, empatou. Só que o Corinthians que veio ontem era um time sem 7 titulares. Se você tirar 7 titulares do Cruzeiro, que tem um elenco melhor que o do Corinthians, e mandar lá na Arena Corinthians, e o Cruzeiro for lá e perder o jogo, mas também sem 7 titulares. Agora o Corinthians vem cá, sem 7 titulares, leva o empate e vocês, mas pelo menos evoluiu. Ô, gente, vamos me ajudar. Vocês precisam respeitar. Ninguém aqui fala sobre pelo menos evoluir. Vai pro inferno. A gente cita, nós vimos evolução. Mas você não escuta a gente, só quer falar. Você não quer escutar a gente falando com você. Você quer ganhar no grito, cara. A gente quer conversar com você num tom de voz de boa. E aí depois você chega no meu Instagram e fica, tá debaixo da cachoeira. Quem nasceu debaixo da cachoeira foi você, rapaz. É tratar o fracasso com naturalidade. Mas ninguém tá fazendo isso. Isso é absurdo. Você principalmente. Você colocou o Cruzeiro como favorito ao título. Não é correto pra você. E tá normalizando o Cruzeiro não estar na zona de rebaixamento. Você disse. Até porque eu nem estava aqui no dia de colocar e apontar favorito. Você e outra coisa, você está traindo o movimento dos resultadistas. Não estou traindo o movimento dos resultadistas. Eu só disse, eu vejo a evolução, mas ainda é muito pouco. Não tem boa vontade. Não tem boa vontade. Pare com isso. Não tem boa vontade. Eu só responsabilizo quem tem que ser responsável. O William é o responsável por ontem. Não tem nada disso. Eu não passei pano. Eu estou apontando o responsável que tem que ser. É o William. O William é o responsável. Você está querendo colocar todo mundo no mesmo ele é responsável. Mas o Kaique não é. O Kaique não é, é o William. É o William que é responsável. O de ontem foi o William. Tá na conta do William. Sabe porque pra ele é o responsável. O Cruzeiro só empatou ontem por causa do William. E foi por causa do William, sim. O William é o responsável. Isso aí é um argumento rasinho assim, ó. Não é rasinho assim, ó. Nada disso. A culpa é do William. Peraí, a gente tá de sacanagem. A culpa é do William. Ele não é responsável, não. Mas ele foi expulso de forma juvenil. Ele foi expulso de forma juvenil. Ele foi expulso de forma juvenil. O Cruzeiro vencia por 1-0. O jogo na mão. 80% do jogo o Cruzeiro dominou. E aí chega lá o cara expulso. Essa passação de pano aqui já deu. Passação de pano. Mas que passação de pano? Eu tô apontando quem é o responsável. No início do ano, colocou o Cruzeiro como favorito ao título. E agora eu não fui perguntado sobre isso. E o Cruzeiro pra mim ainda é favorito ao título. Pra cima de mim, não. É tetra brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B.
sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você.